O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, ajude-nos na apresentação deste programa. A sua presença nos fortalece, fazendo com que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre aqueles que nos assistem. Que tudo seja agradável e venha servir de fortalecimento espiritual para todos nós. É nesta confiança que nos dirigimos ao Senhor em oração. Que assim seja, Senhor. E na sequência do nosso programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMnet, o canal do sucesso, o canal da família, o nosso momento de reflexão. Escolhemos para hoje o tema A Perseverança e faremos a leitura no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Outros textos bíblicos nos falam sobre a perseverança. Em Romanos 12:12 está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Então, Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele faz esta observação, que é mais do que uma observação, uma advertência. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverante. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? É que nós, no momento de esperança, devemos nos alegrar, mostrando a nossa confiança no Senhor. No momento de tribulação, devemos ser pacientes, porque os pacientes demonstram a sua confiança em Deus. E ele diz mais: devemos ser perseverantes na oração. Ora, se nós não oramos ao Senhor, se nós não estamos em contato com Deus, dioturnamente, 24 horas por dia, a nossa vida corre o grande risco de não dar certo. Nós precisamos, como servos do Senhor, estar constantemente em oração. E o que é oração? Oração não é uma coisa decorada.
Aquilo que é decorado deixa de ser oração para ser uma reza. É aquilo que o que vale em você é a decoreba. Você decora e diz aquilo toda vez que você vai orar, é a mesma coisa. A oração é uma conversa com Deus. E nesta conversa você coloca diante dele os seus desejos, os seus anseios, as suas tribulações, as suas aflições, as suas alegrias. Este é o motivo da oração. Já escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 4, versículo 2, Paulo diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Veja que Paulo está preocupado com a oração, porque a oração é o alicerce, é o fundamento, é o principal na vida de um cristão. O cristão que não ora, que não está em conversa, em contato com Deus, passa por apertos. E não é bom para ele, porque nós precisamos perseverar na oração. O que é perseverar? Continuar, insistir. Você pede alguma coisa a Deus. Deus não é obrigado a lhe responder imediatamente. Deus não é obrigado a atender ao seu pedido imediatamente, porque ele não é nosso empregado, não. Ele atende quando quer, no momento em que ele quer e a quem ele quer. Ele pode dizer sim, não e espere. Por isso que Paulo diz: persevere na oração e vigie com ações de graças. O que é uma ação de graça? É você agir graciosamente diante de Deus. Na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18, Paulo diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que maravilha! Veja que preocupação. Em todas as suas cartas, Paulo tinha essa preocupação. Ele tinha preocupação com aqueles crentes, porque o inimigo andava solto no meio da congregação. E aqueles crentes ainda estavam frágeis na fé. E essa fé precisava ser fortalecida através da oração e de uma comunhão plena com Deus. E ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele coloca você como um soldado pronto para a guerra, pronto para enfrentar o inimigo. Você primeiro tem que colocar o capacete da salvação, Jesus Cristo, e a espada do Espírito, o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E ele completa: e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é fundamental em nossa vida. Referindo-se aos novos convertidos, o livro de Atos dos Apóstolos afirma, preste atenção, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam como viviam aqueles novos convertidos, a igreja verdadeira, a igreja real, a igreja fiel, a igreja agradável aos olhos do Senhor. Aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era na doutrina de pastores, de presbíteros, de diáconos, do irmãozinho querido. Não.
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Sabe o que é comunhão? É o contato, é a interação, a integração entre o povo de Deus. No partir do pão e nas orações. Que povo maravilhoso, né? Eles partiam o pão juntos e oravam juntos. Mas eles também oravam individualmente. Aquele povo vivia em oração, por isso que Deus aumentava a cada dia o número de salvos naquela igreja. Era uma igreja especial. Perseverar é permanecer firme e constante em um sentimento. É permanecer na fé, é resistir, é suportar, é não desistir, é lutar contra as adversidades. Perseverar é insistir. O crente tem que ser insistente, persistente e não desistente. Esta é a confiança, ou a prova da nossa confiança em Deus. Perseverar, permanecer firme, permanecer constante no mesmo sentimento. Aquele sentimento de fé, de gratidão. É permanecer na fé, é resistir. Deixa o mundo desabar sobre você, mas resista, suporte, não desista, lute contra as adversidades. A palavra do Senhor, referindo-se à perseverança, deixa-nos diante de uma certeza infalível. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, que promessa maravilhosa, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, não é perseverar por um tempo determinado, não, é até o fim. O fim que ele fala aqui é o fim da vida. Se você morre em Cristo, você morre bem. Então você persevere até o fim para que você seja salvo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6, aliás, versículos 8 e 9 e 10, está escrito. Diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Dormindo ou acordado, em pé ou deitado, triste ou alegre, vivamos em união com Deus. Vivamos em união com Cristo. Nós somos do dia, por isso sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, da couraça do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Esta é a orientação que é dada por Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses. É pela fé e pela perseverança que alcançamos a salvação em Jesus Cristo. Salvação que nos é dada pela graça de Deus mediante a nossa fé. Você nunca será salvo se você não tiver fé. Agora, não é aquela fé que você diz assim, eu tenho fé, mas não tem esse mais, não tem porém, não tem no entanto, não. É uma fé segura, firmada em Deus, firmada em Jesus Cristo, impulsionada pelo Espírito Santo.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível alcançar a salvação em Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, está colocando diante de nós o que é verdadeiramente a fé. Porque muita gente pergunta, finalmente, o que é uma fé? O que é ter fé? Então, essa carta aos Hebreus diz o seguinte, lá no capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Preste atenção o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, a fé é a certeza, não é dúvidas. Você não pode ter fé tendo dúvidas. Eu acho que, eu penso que. Não, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você se dirige a Deus em oração, pedindo que Ele cure você de uma enfermidade. Aquela cura é alcançada pela fé em Deus. Essa fé verdadeira, essa fé firme, fé sem tropeço, a fé verdadeira, a certeza de coisas que se esperam, a convicção. Sabe o que é convicção? É mais do que uma certeza. Convicto é aquele que não tem dúvidas. De jeito nenhum, não tem dúvida. A convicção de fatos que não se veem. Por exemplo, você viu Deus abrindo o mar para o seu povo passar em direção à terra prometida? Você viu? Não, não viu. Você viu o povo de Deus peregrinando no deserto durante 40 anos? Não, você não viu. Você viu que as sandálias daquele povo durante 40 anos não se estragaram? E que suas vestes não se estragaram também? Você viu? Não. Mas você tem plena certeza de que aquilo aconteceu porque você tem fé. É pela fé que você tem convicção nos fatos que você não viu. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Você viu Deus formar o universo? Não, não viu. Eu também não vi. Mas eu tenho fé que foi o meu Deus, o Deus soberano, o meu Deus onisciente, onipresente, onipotente, o meu Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Eu tenho plena certeza que foi Ele quem fez tudo isso, todo esse universo. E eu tenho certeza de que o universo todo dele, inclusive minha própria vida. Isto é fé. Você ter certeza das coisas que você não vê ou você não viu. Inclusive, Jesus Cristo olhou para Tomé quando Tomé tocou nele para acreditar que ele havia ressuscitado. E uma palavra que Jesus disse para Tomé, que nós precisamos guardar conosco todos os momentos da nossa vida. Ele olhou para Tomé e disse, olha, você creu porque tocou em mim. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu não vi Jesus Cristo ser crucificado.
Eu não vi ele ser julgado, eu não vi ele ressuscitar, mas eu creio que o fato aconteceu, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Não foi por mim, por você, por todos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a fé. É a convicção dos fatos que nós não vimos. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque quando nós mostramos a nossa fé e testemunhamos essa fé diante de Deus e diante dos homens, as coisas podem se complicar. Porque são muitos os elementos que nos perseguem, tentando enfraquecer a nossa fé. Precisamos ter muito cuidado com isso. São muitos aqueles que aparecem diante de nós, tentando enfraquecer a nossa fé. Primeiro elemento, a angústia. Ela vem quando não realizamos nossos sonhos. Quando você pensa em alcançar algum objetivo, em realizar algum sonho, e isso não acontece, aí vem a angústia. Você fica angustiado, fica triste, deprimente, depauperado, arrasado. Porque a angústia vem quando não realizamos os nossos sonhos. O imediatismo é outro inimigo presente para enfraquecer a nossa fé. Porque nós queremos que Deus nos atenda imediatamente. Este é o grande problema do ser humano. Ele pede a Deus e espera que Deus atenda naquele momento, naquela hora. Agora. Olha, Senhor, eu quero agora. Como se estivesse indo para Deus, o Senhor tem obrigação, o Senhor é obrigado a me dar agora. Tá? Porque eu sou crente. Eu sou aquele crente que vai nos trabalhos da igreja, aquele 100% na igreja, vai para a escola dominical, vai para o estudo bíblico, vai para os cultos de oração, vai para os cultos nos domingos à noite, em todos os eventos da igreja, eu estou presente. Por isso o Senhor tem a obrigação de me dar. Ele cobra de Deus. É imediatismo. É o agora, o já. Ele não é aquele que espera com perseverança no Senhor. Ele quer tudo na hora. Como caldo de cana, passa na hora. A ganância. Esta é terrível. Sempre queremos mais do que Deus nos dá. Essa é a grande verdade. Sempre queremos mais do que Deus nos dá. Porque o homem é um eterno insatisfeito. Ele nunca está satisfeito com o que Deus lhe dá. O cara vai numa concessionária, compra um carro do ano, leva para casa. Era o sonho dele comprar um carro, ele compra um carro preto. Quando ele chega em casa, que vai botar o carro na garagem, vê o vizinho com o carro parecido com o dele, mais um carro branco. Aí diz, não, vou comprar um carro branco para mim agora. Eu preciso de um carro branco agora, porque o meu vizinho tem um carro branco. Ele é ganancioso. Ele tem um emprego e corre atrás de outro. Aí consegue, fica com 2 empregos. Aí não está satisfeito, corre atrás de outro, fica com 3 empregos. Tem crentes com 3 empregos e o irmãozinho dele desempregado. Por quê? Porque ele tomou o lugar daquele que poderia estar empregado, dando sustento da família. É o ganancioso. Mas, infelizmente, aquele que vive na angústia, no imediatismo e na ganância, é o mesmo que bate no peito dizendo estou salvo. É o mesmo que bate no peito dizendo eu faço parte do povo eleito de Deus. É aquele que tenta enganar a si mesmo.
e tenta enganar os outros, porque a Deus ele não engana. Então, vamos acabar com essa angústia, esse momento de angústia, esse imediatismo e essa ganância. Isso não faz parte do povo de Deus. Você precisa ter um coração transformado. Um coração sem angústia, sem imediatismo, sem ganância, sem inveja, sem vingança, sem prepotência, sem arrogância, sem egoísmo. Um coração puro, um coração limpo. Guarde tudo isso na sua lembrança e coloque tudo isto em prática. Que Deus te abençoe. E o nosso programa 100% Gospel tem prosseguimento. Aqui, na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação e supervisão, Newton Moura. Aqui é o canal da família. O canal que não deixa você constrangido. Aqui você está na TV NMNet. O canal do sucesso, o canal da família. E nós temos colocado aqui diante dos nossos ouvintes aquele desejo de recebermos trabalhos vindos de fora para serem divulgados aqui no nosso programa. E graças a Deus nós recebemos aí do irmão Fabrício. Olá, meu irmão Fabrício. Aquele abraço para você. O Fabrício é lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Ele é um músico, um excelente saxofonista. Precisa tirar o saxofone lá do baú, hein, Fabrício? E voltar a tocar. Você é um perito no saxofone. E como você toca bem, né? Deus precisa de um talento, do seu talento. Deus precisa de você, louvando, engrandecendo e glorificando o nome dele com o seu instrumento musical. Tá bom? Vai nessa. O Fabrício, ele nos mandou um vídeo. Um belíssimo vídeo com o Quarteto Boas Novas. O Quarteto Boas Novas, lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2, composta pelos irmãos Laelton Ferreira, Luciano Pereira, Ismael, Samuel Macedo e conta com a participação especial do pastor Robson. Olá, pastor, que bom! Ajudando aí no quarteto, né? Quarteto Boas Novas. Então, vamos nos deleitar com esse belíssimo trabalho do Quarteto Boas Novas da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Na terra riquezas são vis, e ouro não tenho a guardar, mas são meus os tesouros do amor, de valor infinito.
aí, gostaram do quarteto Boas Novas? Bonito, né? Esses irmãos aí cantam bem, são afinadíssimos e esperamos que ainda no decorrer desse programa vamos rodar outro vídeo deles, outra apresentação do quarteto Boas Novas, né? Nós gostamos da primeira apresentação, vamos trazer a segunda também, tá bom? E esperamos que esse quarteto e outros quartetos continuem mandando seus trabalhos para o nosso programa, tá bom? E enquanto isso, vamos agradecer aos nossos ouvintes, porque abaixo de Deus, vocês, nossos queridos ouvintes, são a razão do nosso sucesso. Nós sobrevivemos aqui no programa porque você sempre está conosco. Obrigado aí, Maria do Rosário Silva, de Olímpia, Minas Gerais. Obrigado, Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará. Maria das Dores, de Lagoinhas, em Belo Horizonte. Nossa amiga ouvinte, Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. A Lourdes Costa, em Cuiabá. Obrigado a você, Lourdes Costa. Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Um abração, Maurílio. Meu amigo querido Eliezer Holanda Filho, Zizo. A minha querida irmãzinha Gláucia Maria, Yaya, lá na capital pernambucana. Essa família aí, a família Holanda, está expandindo, está propagando o nosso programa em toda a capital pernambucana. E lá no Recife, nós estamos sempre aumentando a nossa audiência. Muito obrigado, Ciso. Obrigado, Yaya. Continue conosco. Um abraço para o meu amigo Oswaldo Costa, o Paulo César Rodrigues, Osés Rodrigues, o pastor Salvador, da Igreja Nova Vida, o pastor Galeno, da Igreja Verbo da Vida, Dona Valdenice, o Isaquino, esse pessoal todo lá de Marcolândia, no estado do Piauí. Visite Marcolândia, você vai gostar, tá bom? Acredite, é uma cidade pequena que tem em torno de 80 casas de farinha. Eita! Você diz assim, o quê? E se você souber que nessa cidade de Marcolândia, parece que não tem 10 mil habitantes. Acho que não. Mas tem 8 postos de gasolina. Lá você não deixa de abastecer seu carro de jeito nenhum. São várias opções, né? Um abraço para Leandra Rocha, na cidade de São Sebastião, na Espanha. Estamos indo além fronteiras, né? O Getúlio Moraes e toda a sua família na Igreja Deus é Amor, na cidade de Juazeiro da Bahia. Uma cidade bonita, você precisa visitar Juazeiro da Bahia. Tem um local bem aconchegante, às margens do Rio São Francisco ali. É aquela tranquilidade, né? Juazeiro da Bahia é uma cidade maravilhosa. Faz uma visita lá em Juazeiro, tá bom? João Paulo, da Assembleia de Deus, em Fortaleza, no estado do Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus, lá do Rio de Janeiro. Quem está conosco também é a Luciana Feitosa, na Igreja Universal, na capital amazonense, lá em Manaus. Obrigado, Luciana, pela sua preciosa audiência. As irmãs Silene e Sildani Medeiros, na capital paraibana, lá em João Pessoa. Vai lá em João Pessoa, faz uma visita. É a cidade das belas praias, lugares aconchegantes para você curtir com a sua família. João Pessoa, a capital paraibana, é uma cidade extraordinária. Faz uma visita àquela cidade, você vai voltar sempre, tá bom? É uma cidade muito agradável, de um povo muito hospitaleiro, tá bom? Um abraço para o meu querido amigo, pastor Valdemir Souza, e sua esposa, a irmã Luziete, aí na Assembleia de Deus, em Betânia, no estado do Piauí. O trabalho lá em Betânia está indo de vento em popa, porque esse pastor Valdemir é um pastor firme na fé, ativo, um pastor trabalhador,
que tem feito, tem recebido a graça do Senhor, as bênçãos de Deus e tem feito trabalhos maravilhosos em todas as igrejas por onde ele passa. Tá bom? Um abraço para você, pastor Valdemir, para a irmã Luciete. E nós continuamos falando a respeito da Constituição brasileira. O capítulo 5, o 5º capítulo da nossa Constituição, refere-se ao Distrito Federal e aos territórios. Na seção 1, destaca-se o Distrito Federal e na seção 2, aos territórios. No seu caput, a seção 1 reza: artigo 32. O Distrito Federal, vedada em sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Mandato de igual duração, não mandato. Mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o dispositivo do artigo 27. Parágrafo 4º. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das políticas civil e militar, das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Estaremos sempre deixando você por dentro da nossa Constituição, para que você fique a par dos seus direitos como cidadão brasileiro. Mais uma vez, vamos apresentar aqui no nosso programa o Quarteto Boas Novas. Nós ouvimos a primeira apresentação do quarteto, gostamos. Vamos ouvir a segunda apresentação. Esse Quarteto Boas Novas é lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Como já dissemos anteriormente, fazem parte desse quarteto os irmãos Laelton Ferreira, Luciano Pereira, Ismael e Samuel Macedo, além da participação especial do pastor Robson. Então, sem maiores delongas, vamos nos deleitar com mais uma apresentação do quarteto Boas Novas, lá da Igreja Presbiteriana do Guará 2, aqui do Distrito Federal. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruir em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tem.
maravilha, hein? Bom ouvir esse quarteto Boas Novas. Esperamos que eles voltem em outros programas com novos trabalhos, tá bom? Esperamos que outros ouvintes sigam o exemplo dos nossos irmãos, enviando-nos seus trabalhos para que possamos divulgá-los aqui no nosso 100% Gospel. Esse programa é de vocês. Nós somos apenas coadjuvantes. Mande-nos também uma gravação com a palavra do seu pastor, falando a respeito da sua igreja, destacando sua fundação, sua programação, as dificuldades e as vitórias alcançadas neste momento de grandes turbulências espirituais. Faça isso. Divulgue a sua igreja. Divulgue os trabalhos da sua igreja, como ela está se comportando diante das Escrituras Sagradas. Fale-nos sobre a sua igreja. Nós estaremos de braços abertos para receber todos os trabalhos que forem enviados pelos nossos amigos ouvintes, desde que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E nós continuamos sempre lembrando dos nossos amigos, aqueles que nos acompanham no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Pastor Arão Lemos Neves e sua esposa, a pastora Helenice Lemos, um casal maravilhoso. O pastor Arão, ele anda por esse Brasil afora, Brasil todo. Ele é muito procurado, muito solicitado para pregações em outras igrejas, em outras localidades. Um abraço para o pastor Arão, para a pastora Helenice, casal que estão sempre pregando a palavra da salvação. Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, no estado de Goiás. Meu querido amigo Arthur Rocha e dona Lourdes, lá na Igreja Batista Central do Gama. Esse casal reside no setor leste do Gama. Um abraço aí, Arthur Rocha e dona Lourdes. Um abraço para seus filhos, seus netos, né? A família toda aí, né? E transmita os nossos abraços aí para o Josué José, né? Josué está sumido. Manda o Josué entrar em contato conosco. Um abraço para o Geraldino Neves do Rosário, na Assembleia de Deus, no estado de Goiás. O Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, lá na cidade de Patos, na Paraíba, uma cidade quente, no sertão paraibano, é por isso que é chamada Morada do Sol, né? É interessante, Patos, ela fica no centro da Paraíba. Você pega o mapa da Paraíba, você vai encontrar Patos lá no centro. É um ponto convergente e divergente, né? Para quem entra e para quem sai, tá bom? Um abraço para o Pedro Oliveira e a sua Leandra. Esse casal realiza grandes eventos sociais em todo o estado da Paraíba e a fama desse casal, a fama dos eventos, os sucessos alcançados já ultrapassaram fronteiras, tá bom? Um abraço para o Pedrinho aí, Pedro Oliveira, cidade de Patos. Visita Patos, você vai gostar. Patos cresceu assustadoramente. É uma cidade acolhedora. Ela é quente na temperatura e quente no coração para receber você, tá bom? A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás. Obrigado a você, a Mariana Rodrigues. E abraço também para a Rosana Garcia, na Igreja Deus é Amor, em Goiânia. E outros irmãos que estão se associando, estão somando aqueles que já são assíduos ouvintes do nosso programa, tá bom? A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. O nosso sucesso, primeiro, agradecemos a Deus. Devemos tudo isso ao nosso Deus. Foi Ele quem abriu essa porta, Ele nos deu essa chance, esta oportunidade de apresentarmos este programa. O nosso Deus colocou o Newton no meu caminho, para que juntos nós pudéssemos apresentar esse programa 100% Gospel para o seu deleite espiritual. Tá bom?
e nós continuaremos firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então continua conosco, firmes aí na audiência, tá bom? E nós agradecemos. Se você tem um trabalho para apresentar, manda uma mensagem de texto para o Newton. Faça a sua gravação, pode ser um solo, um dueto, um terceto, um quarteto. Faça como os irmãos do Quarteto Boas Novas, lá do Guará 2. Pode ser um instrumento musical, né? Você toca piano, toca acordeon, saxofone, flauta, qualquer instrumento musical, faz uma gravação louvando e engrandecendo o nome de Deus e manda para a gente. Nós precisamos divulgar novos talentos aqui no programa 100% Gospel, tá bom? Faz isso, porque além de você estar divulgando o seu trabalho, você estará também enriquecendo cada vez mais o nosso programa, fazendo com que a nossa audiência cresça cada vez mais, tá bom? Olha, diga não às drogas. Elas destroem famílias e desestruturam sociedades. As drogas fazem mal àqueles que as consomem, além de ceifarem vidas preciosas. Quem usa droga dá trabalho à família e muito mais à sociedade. Diga não às drogas, tá bom? O que é bom dura pouco. O nosso programa está chegando ao seu final. Que Deus continue derramando preciosas bênçãos sobre o seu lar, iluminando os seus caminhos e fortalecendo os seus passos. Nós que fazemos o programa 100% Gospel, ficamos muito gratos pela sua audiência. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa, sempre contando com a sua presença. Porque, abaixo de Deus, você é a razão do nosso sucesso. Tá bom? Um abraço cordial e sincero. Abraço de coração de toda a equipe do programa 100% Gospel. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13, 13. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.